portão da cidade de Jerusalém. Aqui não entra cego e nem coxo. Deus que havia promessas a Jonatas e também a Davi, estava vendo o que estava acontecendo no dia da conquista de Jerusalém por Davi. Deus também estava com aquele pacto que Davi e Jonatas haviam feito diante dele. E por causa disso, Deus começa a trabalhar para abençoar Mefibosete. Mas ele não tem notícia disso. Ele não sabe disso. A única coisa que ele sabe é que vive em uma terra que não produz, em uma situação miserável. Perdeu todo o seu histórico, a sua identidade de que ele veio de um reino próspero. Mefibosete, segundo a ótica dos moradores de Lodebar, ou de Ziba, porque veja bem, quando Davi perguntou: há algum da casa de Saul para que eu possa usar de beneficência de Deus com ele? Ninguém soube responder, mas mandaram chamar a Ziba, que deveria estar cuidando de Mefibosete em Lodebar, mas não estava. Ele também havia abandonado o moço. Chamam-no e ele apresenta-se a Davi. E Davi pergunta: és tu, Ziba? Veja que Ziba mente agora. Ele não responde que é Ziba. Ele não diz que é Ziba. Mas ele disse a Davi: teu servo, sou teu servo. Não era verdade, porque Ziba era servo do reino de Saul. E os reis, naquela época, quando conquistavam a coroa, eles matavam os servos dos reis anteriores. Mas Ziba, sabendo que poderia perder a cabeça, ele disse: teu servo. Ele não disse que era Ziba. E quando Davi faz a pergunta, apressadamente Davi lembra do dito que tinha na cidade: aqui não entra cego e nem coxo. E então ele diz: olha, rei Davi, existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Veja que ele lembrou da deficiência do moço, mas não trouxe as suas qualidades. Ziba estava querendo aproveitar daquele momento para acabar de matar a Mefibosete, ou fazer com que ele desaparecesse da história, simplesmente. Existe Davi, mas o miserável é aleijado de ambos os pés. Em outras palavras, o desgraçado do Ziba não vale nada, não serve para nada. A única herança que sobrou de Saul e de Jonatas foi esse moço. Mas no teu reino, aqui na tua cidade forte, Jerusalém, entra coxo. Assim, Mefibosete. Eu acredito que Davi preocupa-se agora, porque ele mesmo havia dito que não poderia entrar. Mas, amados, uma coisa é o homem dizer que não pode, e outra é a promessa que Deus tem na vida de alguém. Porque o que Deus lhe falou, o que Deus lhe falou, o que Deus lhe prometeu, não fica alienado a algum tempo ou a alguma pessoa, mas fica alienado ao poder de Deus para fazer cumprir aquilo que Ele havia dito para nós. Mefibosete, não obstante, está debaixo da maldição, tanto no reino do seu avô, quanto das palavras de Davi. Todavia, ele estava debaixo da bênção de Deus. Estar debaixo da bênção de Deus era o diferencial para aquele moço.
sair de Lodebar. Lodebar trazia marcas profundas na vida de Mefibosete. Imagine um moço que não podia andar, a não ser arrastado, que não sabia olhar para cima, senão para baixo. Constituía uma família, ele tinha filhos. Mas imagine que esse moço vivia em estado de humilhação. A cidade não lhe oferecia qualquer prosperidade. Mas Deus estava trabalhando para resgatá-lo de Lodebar. É possível que muitos de nós aqui fomos resgatados de Lodebar. Mas quem sabe alguns ainda precisam ser resgatados de Lodebar. Quando este moço pensava, quem sabe no seu coração, de ter algum momento de paz, ou uma oportunidade de conhecer Davi, isso lhe era impossível. Isso lhe era impossível. Mas quando Davi ouve as palavras de Ziba, Ziba é o tipo da pessoa que só quer ver o mal dos outros. Ziba é o tipo daquele que às vezes até está na igreja, mas ele só sabe apontar o erro, o pecado, só sabe apontar a debilidade da pessoa, mas não sabe orar, jejuar, abraçar e abençoar a pessoa em nome de Jesus. Ziba está entre nós, mas fique tranquilo que Deus vai mandar o teu Ziba para a roça nesta noite, para te abençoar. Deus vai mandar o Ziba que está na sua frente para a roça. Davi, eu acho que você não tem que olhar para esse cidadão. A pior das heranças que Saul poderia deixar, exatamente ele. Graças a Deus, seus pés quebrados. Graças a Deus que ele não vai entrar na nossa cidade. Graças a Deus, planejado aqui na tua mesa, comendo pão dia e noite. Eu acho que Ziba estava alegre, porque tem gente assim, irmãos. E Ziba, de repente, houve um silêncio da parte de Davi. Davi lembra da lei. E ele vai, quem sabe, ao rolo no livro de Levítico e lê algumas palavras ali, onde Deus manda socorrer o necessitado, o pobre, o abandonado, onde Deus manda amar o irmão como a si mesmo. E Davi faz um momento de uma conversa introspectiva e pensa que a situação de Mefibosete precisa ser mudada. Mefibosete não sabia, mas Deus estava trabalhando por ele. Quem sabe, muitos irmãos aqui não sabem a dimensão da bênção que Deus tem para você nos dias que se seguem. E Davi dá um grito e chama alguns da sua casa e diz: arrume aí alguns bons cavalos e uma carruagem e desçam para Lodebar e busquem e tragam de lá a Mefibosete. Verso 5. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar, vindo Mefibosete, filho de Jonatas. Irmãos, calculem agora